Deixa eu ver o que ele respondeu aqui. Então, eu vou voltar do zero, porque ficou cortada a gravação por conta que eu tive que mudar o link, mas mesmo assim não ajudou, então eu vou voltar do zero. Aqui nós temos aqui a parte interna do disjuntor. O disjuntor é um dispositivo de proteção, nós continuamos falando de dispositivo de proteção. Logo em seguida, nós vamos ver o relé de sobrecarga, que também é um dispositivo de proteção. É um dispositivo de proteção de surtos de sobretensão, de descargas atmosféricas. E logo em seguida, nós vamos ver aterramento, choques elétricos e a NR10. Bem, terminando um pouco do disjuntor, eu estou especificando o disjuntor porque ele é um dispositivo de proteção muito importante, utilizado em diversos setores, principalmente na área industrial. Então, o disjuntor é um dispositivo de proteção contra sobrecarga e correntes de curto-circuito. É uma chave. Essa chave fechada, ela estabelece a circulação da corrente, que vai alimentar meu circuito, minha carga, que pode ser meu motor, meus equipamentos elétricos. E aqui essa alavanquinha dele de acionamento, quando ele está para baixo, quer dizer que o meu disjuntor está, a minha chave está aberta. E quando está para cima, a chave está atuando, ela está fechada. Então, quando a alavanca do acionamento do disjuntor está para baixo, é uma chave aberta e não permite a circulação de corrente até a minha carga. Todos os equipamentos, igual eu disse anteriormente, são equipamentos que estão sujeitos a falhas mecânicas. Então, para evitar qualquer dano à saúde e integridade física da pessoa que está próximo ou exposto a esse circuito elétrico, nós utilizamos o disjuntor. Nós temos o disjuntor termomagnético, o disjuntor motor e o disjuntor DR, que é popularmente chamado DR, mas o nome dele é interruptor diferencial residual. O disjuntor termomagnético é um dispositivo mecânico que permanece estável por longos períodos de tempo. Ele só vai desarmar quando a corrente for maior que a sua corrente de referência, ou seja, sua corrente de proteção. Todo dispositivo de proteção, o disjuntor, por exemplo, ele tem uma corrente de que até um valor daquela corrente de suporte. Acima da corrente de referência dele, ele desarma. Popularmente, as pessoas falam, a chave caiu, né? Ele desarmou o disjuntor, é porque ele deixa de estar com a chave fechada, estabelecendo corrente, e passa a estar com a chave aberta, impedindo a circulação da corrente. Bem, o termomagnético, o disjuntor termomagnético, ele protege dos efeitos térmicos ocasionados pelo efeito Joule, o efeito do aquecimento. O aquecimento é um efeito da circulação da corrente, então uma alta corrente quer dizer que a resistência, o resistor, dispositivo elétrico, é um dispositivo que não está limitando a passagem dessa corrente, é um dispositivo que a resistência é baixa, então nós teremos alta corrente. Então, quando o disjuntor ele está submetido a um efeito térmico, o efeito Joule, os contatos que estão aqui, a gente consegue ver aqui, eu vou passar o mouse, os contatos do efeito térmico, eles vão dilatar, e quando dilata, ele interfere, ele vai dilatar e vai fazer desarmar aqui a alavanca de acionamento. Um outro efeito que o termomagnético protege é o efeito magnético. O campo elétrico produz campo magnético e o campo magnético produz campo elétrico. Então, quando
o disjuntor, ele tem essas espiras aqui, que são esses fios enrolados de material cobre. Qualquer fio enrolado em forma espiral forma-se uma bobina. E quando passa uma corrente por essa bobina, induz um campo magnético. Então, o disjuntor tem a corrente de referência, a corrente que ele protege. Acima daquele valor, ele desarma. Então, é a corrente de proteção, o valor de proteção. Então, o circuito foi projetado para tal corrente, e essa corrente que é a proteção do disjuntor, é a referência. Então, quando a corrente, estou explicando o efeito magnético, quando a corrente se eleva acima do valor projetado, do qual o disjuntor foi projetado para proteger, que é o valor de referência da corrente, o campo magnético também vai aumentar. Então, quanto maior for a corrente, maior vai ser o campo magnético, a corrente magnética induzida, isso vai aumentar. Então, o que vai acontecer? Essa bobina interna do disjuntor vai funcionar como um eletroímã. Esse eletroímã vai fazer com que esse ferrinho que está na parte baixa da alavanca de acionamento vai ser atraído pelas bobinas, que o eletroímã, ele é um ímã. Então, na parte baixa aqui da alavanca do disjuntor, vai ser atraído pelo eletroímã, que vai fazer desarmar. Então, é um outro efeito, uma outra proteção do termomagnético. Nós temos aqui o disjuntor, o DR, que é mais utilizado em circuitos residenciais, somente nas áreas molhadas, que é onde há o risco de choque elétrico. As áreas molhadas, a resistência é menor, porque a água conduz. Então, o interruptor diferencial residual, ou o DR, ele tem uma corrente de referência, corrente de proteção, claro, como o outro disjuntor. Porém, ele faz uma média, ele faz um comparativo entre a corrente do circuito, que ele deve proteger, e um valor de corrente que ele consegue detectar diferente. Por exemplo, quando uma pessoa encosta um fio ou um garfo, as crianças às vezes colocam um garfo, algum material metálico na tomada, na parede, ocorre o seguinte efeito, né? A corrente passa a circular pela parte metálica e deixa de estar circulando no circuito da casa. Então, esse disjuntor detecta uma corrente de fuga, que não é a corrente de referência dele, e ele desarma. É um dispositivo de proteção. Então, por exemplo, no chuveiro, que às vezes pode ter um fio conduzindo na parte metálica da válvula, né, torneira, em área de serviço, áreas mais molhadas, onde pode ter alguma carcaça de algum equipamento conduzindo. Então, ele protege as pessoas, os animais, de possíveis choques elétricos. Eu já citei o exemplo da parte metálica na tomada. O disjuntor DR, ele é sensível a uma corrente maior ou igual a 30 mA. 30 mA, o miliampere é 10 a menos 3, equivale a 0,03 amperes.
A norma 5410, NBR 5410, que é para as instalações elétricas de baixa tensão, até 1000 volts de tensão alternada, diz que é obrigatório a utilização do dispositivo interruptor diferencial residual. É obrigatório o uso desse equipamento nos circuitos elétricos, somente os residenciais. Porém, a norma diz que o uso é obrigatório, mas não há fiscalização se realmente as pessoas estão usando. E um outro ponto desfavorável, enquanto um disjuntor termomagnético custa um valor X, o interruptor ou o diferencial residual ou o DR custa 3 vezes mais caro. Então, inviabiliza o uso desse equipamento, porque ele é muito mais caro. Tem que usar o disjuntor normal e o DR. Ele inviabiliza pelo seu alto custo. Fala de disjuntor motor. O disjuntor motor é utilizado para os motores elétricos em máquinas, nos circuitos, principalmente na área industrial. Ele funciona para ligar e desligar os circuitos, uma chave liga e desliga. Só um minutinho aqui que eu estou arrumando um negócio aqui no computador. Casa de ferreiro aqui, a espeta de pau está com um mau contato aqui na tomada. Então, o disjuntor motor, ele protege os motores, né? Ele protege quando não se usa o fusível. Em algumas situações, ele é viável economicamente, que dispensa a utilização até do relé de sobrecarga, que o relé de sobrecarga também é um dispositivo de proteção, que protege de sobrecarga no circuito. O disjuntor motor, vou mostrar aqui a fotinho para vocês, que mais abaixo eu vou falar um pouco sobre como dimensionar o disjuntor motor. Disjuntor motor, deixa eu ver. Essa é a imagem do disjuntor motor. E mais abaixo na apostila eu vou explicar sobre o dimensionamento do disjuntor motor. Agora nós vamos falar sobre o dimensionamento dos disjuntores, conforme a NBR 5410 orienta o dimensionamento do disjuntor. Falar sobre o dimensionamento do disjuntor. Aqui no Brasil, quem rege as normas técnicas é a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e a norma brasileira 5410 de 2004, que impõe as condições a serem cumpridas para o dimensionamento dos disjuntores. É um dispositivo de proteção, igual eu disse, de sobrecarga e curto-circuito. Então, a sobrecarga é quando a corrente nominal da carga é superior à corrente do projeto.
A corrente do projeto a gente calcula a partir do equipamento, a partir da tensão e da potência do equipamento. E o curto-circuito é quando a corrente atinge valores extremamente elevados, devido a contato com partes energizadas. Bem, a norma 5410, no parágrafo 5.341, onde determina. Então, nós vamos falar agora um pouco da corrente do circuito, que na norma ela é chamada de IB. A norma 5410 fala que a corrente do circuito, lá eles denominam a corrente do circuito de IB. Isso aí é a nomenclatura da norma. Vou aumentar um pouquinho. IB é a corrente do projeto, IN é a corrente de referência do disjuntor, e IZ é a capacidade de condução dos condutores. I2 também especificada pela norma 5410, e 2 é a corrente de fusão. Quando o dispositivo, né, o circuito elétrico, está trabalhando com uma sobrecarga de 45% acima do valor da corrente da capacidade de condução. Então, IB é a corrente do circuito elétrico em ampere, segundo a norma 5410. Algumas literaturas as pessoas colocam IC, IP, isso aí não importa. O importante é a interpretação. Bem, a corrente B jamais, nunca pode ser maior que a corrente de proteção do disjuntor. Se o disjuntor protege 10 amperes, a corrente do projeto não poderá ser superior a 10 amperes. Tá? Então, sempre a corrente do projeto é menor que a corrente de proteção ou a corrente de referência do dispositivo disjuntor. Então, a gente vai ter sempre essa relação, que B é menor ou igual a IN, que é a corrente de referência do disjuntor, e a corrente de referência do disjuntor é menor que a capacidade de condução do disjuntor. A capacidade de condução dos condutores. Perdão, falei errado. O condutor é o fio, popularmente chamado de fio. O condutor tem uma capacidade de condução. Então, quando cada condutor, conforme a seção, que é a sua área circular, ela tem uma capacidade de condução de corrente. Então, a corrente do disjuntor de proteção, de referência, não pode ser maior que a capacidade de condução dos condutores. Senão, assim, vai queimar, vai ter um incêndio. Então, vamos falar um pouco mais sobre essas correntes. Então, o IN, igual eu disse, é a corrente de proteção do disjuntor, é a referência, é o valor que ele protege, tá? E sempre IN vai ser maior que a corrente do projeto. IZ é a descrição da norma, a norma chama de IZ, é a corrente que o condutor é capaz de suportar, de conduzir, conforme a sua seção. Sempre IZ tem que ser maior que a corrente de referência de proteção do disjuntor. Já I2 é a corrente chamada
corrente de fusão ou corrente de atuação do dispositivo de proteção, que no caso é o disjuntor. Ela, na prática, aqui está falando que é a corrente convencional de fusão. Fusão é quebra, né? Para os fusíveis, no caso, que o fusível tem um elo. Quando passa uma corrente acima do valor que ele suporta, o elo interno ele é rompido, é fundido. Então, é a corrente que do juntor que ele realmente deve atuar. Então, ela é maior que a capacidade de condução do condutor. Ela é cerca de 1,1545 vezes a corrente, a corrente de condução do condutor. Então, quando o circuito está muito sobrecarregado, ele tem sobrecarregado de 45%, quer dizer que é 1,45 vezes a capacidade da sua condução. Aí sim o disjuntor tem que atuar, ou seja, desarmar em 1 hora, se forem circuitos muito grandes, dispositivos elétricos, equipamentos muito grandes, ele tem que atuar até em 2 horas. Então, aqui nós temos o disjuntor, é um esquema de funcionamento do disjuntor e as correntes, e B, igual eu disse, é a corrente do projeto, considerando a potência dos equipamentos, das cargas, a tensão de alimentação, dimensiona essa corrente do projeto, que é o IB. É a corrente do projeto. Isso vai depender dos equipamentos, máquinas, motores e da tensão de alimentação. Por quê? Potência. Potência é igual a tensão vezes corrente. A tensão está alimentando o circuito, a potência do equipamento, da máquina, do dispositivo. Então, a partir disso, nós sabemos qual é a corrente que está percorrendo esse circuito. E N é a corrente de proteção do disjuntor. É a referência. Você comprou o disjuntor que é 15 amperes, 30. Esse é o valor de referência de proteção. E Z é a corrente que o condutor suporta. Dependendo da seção do condutor, que é a seção da área circular, é o quanto de corrente que esse condutor suporta. E 2 aqui, que é a corrente de fusão, que é 1,45 vezes a corrente, que é a capacidade de condução do condutor. Então, eu vou falar um pouco também sobre o fator de correção de temperatura, que é o FCT. Então, quando a instalação elétrica utiliza um quadro aberto, é o quadro onde ficam os disjuntores, é um quadro aberto ou um quadro fechado. Quando o quadro é aberto, em geral, a temperatura é 30 graus Celsius, não há necessidade de correção. Mas, quando o quadro de distribuição é com tampa, sem ventilação, ou a temperatura for muito baixa, é necessário ajustar a questão da temperatura. Esse valor é um valor tabelado, conforme a norma, e vai corrigir o valor da corrente do circuito, vai agregar mais um fator a essa corrente do circuito. Então, o IB vai ser multiplicado, que é a corrente do circuito, do projeto, vezes o fator de correção de temperatura. Então, adota-se em quadros de distribuição sem ventilação um aumento de 10 graus Celsius na sua temperatura interior. Aí, essa tabela está na norma 5410.
e esse valor, valor conforme o tipo de material de isolação, se for PVC ou XLPE, vai ser o fator de correção de temperatura. Aí, Ingrid, Lohane, nós temos aqui uma atividade, um exemplo, que eu trouxe ela pronta. Vou fazer aqui juntinho com vocês e logo em seguida tem um outro exemplo assim, praticamente os mesmos detalhes, os mesmos dados que vocês vão fazer. Vou dar um tempo e vocês vão fazer e depois eu vou corrigir. Que são contas fáceis, as tabelas estão aqui, é fácil de mencionar. Então, o exemplo aqui, vou aumentar um pouco a fonte. O exemplo diz o seguinte: dimensione o disjuntor para um chuveiro elétrico. Dimensione o disjuntor para as características abaixo, tendo os dados como a isolação de PVC, o eletroduto de PVC, embutido em alvenaria, a temperatura ambiente é igual a 30 graus Celsius, então não vai precisar corrigir o fator de temperatura, não é necessário. O quadro de distribuição é ventilado, então também não é necessário corrigir o fator de temperatura. O chuveiro elétrico de potência de 4.400 watts e a tensão elétrica 127 volts. Então, o primeiro passo para dimensionar o disjuntor, nós temos que calcular a corrente. Nós vamos usar a lei de Ohm através da potência e da tensão que foi dada no enunciado, nós vamos calcular a corrente. A fórmula da potência está aqui, ó, já está escritinho aqui, ó, potência é igual a V vezes I. Coloquei aqui em amarelo. Nós temos o valor da potência, que é o P, 4.400, a tensão, que é o V, 127, e a corrente, que é o I, é quem nós queremos calcular. A grandeza que o disjuntor usa de referência para a proteção é a corrente. Então, nós temos invertir a fórmula, vai ser potência dividido pela tensão, aonde a minha potência é 4.400 dividido por 127, que é a tensão de alimentação. Já está pronta o cálculo aqui. O cálculo deu 34,64 amperes. Esse valor é a corrente, mas é a corrente do circuito. Ou seja, é meu IB. É a corrente do meu projeto, e meu IB. Então, meu IB equivale a 34,64 amperes. Coloquei aqui em amarelo. Agora, nós determinamos o IB, que é a corrente do meu projeto. Agora, nós vamos especificar o método de instalação do condutor no projeto, se é aéreo, se é subterrâneo, embutido em alvenaria. Esses métodos, a norma 5410 nos oferecem valores, esses métodos tabelados. No enunciado foi dito que o condutor ele está embutido em alvenaria. Então, ele está embutido em alvenaria. Aqui a seguir estão os métodos de instalação, é a tabela.
a tabela 33 da norma, aonde aqui à esquerda é os métodos de instalação número, o esquema ilustrativo como o condutor está disposto, a descrição dos condutores e o método de referência. Como o enunciado descreveu, os condutores estão embutidos em alvenaria. Dentro dos métodos de referência descritos pela norma, o método que mais se encaixa no enunciado é o B1, onde os condutores estão em alvenaria, estão na parede, embutido. Então, é B1 na linha 7. Deixei aqui anotado, B1, linha 7. Por que é importante a gente definir qual que é o método de referência, como está no circuito disponibilizado os condutores, para a gente agora poder calcular a capacidade de condução desses condutores. Então, a norma denomina a corrente de condução ou a corrente a capacidade de condução de IZ. Essa corrente é chamada de IZ. IZ. Nós temos aqui na nossa sala, faltando 7 minutos para terminar essa sala, mas eu vou continuar explicando. Se cair, nós voltamos lá nesse último link e clicamos novamente para a gente voltar, para não cortar a explicação. Então, a norma 5410 descreve a seção dos condutores para alguns usos específicos, como a iluminação. A seção, a área circular do condutor deve ter no mínimo 1,5 milímetros quadrados. Já as tomadas de uso geral e alguns circuitos de força é 2,5 milímetros quadrados. E os chuveiros elétricos e as tomadas de uso específico, algumas tomadas de corrente mais alta, é a partir de 4 milímetros quadrados, conforme a capacidade de condução de corrente elétrica, ou especificação do fabricante. Para determinar a capacidade de condução dos condutores, a norma também ela descreve a capacidade com uma tabela, utilizando os métodos de referência, que nós temos os métodos A1, A2, B1, B2, C e D. Como o método que foi escolhido pelo enunciado, que os condutores estariam embutidos em alvenaria, o método vai ser o B1. Como a alimentação é 127 volts, o número de condutores carregados, nós vamos usar 2 condutores carregados. Então, o método de referência que nós vamos utilizar é o B1, que tem as colunas olhando na vertical 6 e 7. O material, o condutor é o cobre que nós vamos utilizar. Eu esqueci de digitar isso, escrever, mas é o cobre que nós vamos utilizar. Nós vamos usar 2 condutores carregados. Então, nós vamos usar a coluna 6. Nós vamos observar a capacidade de condução dos condutores na coluna 6. Então, a corrente mais próxima ao valor da corrente do projeto, que é o IB, que é 34,64,
é 41 amperes. Está aqui marcado na minha tabela em amarelo. E se a gente for seguir a linha que foi traçada à esquerda, porque disponibilizado na vertical são os métodos de referência dos condutores, nas colunas estão as correntes, os valores das correntes, e à esquerda, em linha horizontal, estão a seção nominal do condutor em milímetro quadrado. Então, seguindo o 41 amperes à esquerda aqui, a gente consegue perceber que para 41 amperes, 2 condutores carregados, a seção do condutor vai ser 6 milímetros quadrados. Então, a capacidade de condução para a seção do condutor de 6 milímetros quadrados, a corrente de condução é 41. Então, a gente consegue perceber que a corrente do projeto 34,64 amperes tem que ser menor ou igual ao IN, que é a corrente de proteção do disjuntor, e a corrente de proteção do disjuntor, que é a corrente de referência, tem que ser menor ou igual à capacidade de condução, a corrente, né, que o condutor é capaz de suportar, que é 41 amperes. Agora, é fácil também calcular o I2, que é a corrente de fusão. A corrente de fusão vai ser menor igual a 1,45 vezes a corrente que suportada pelo condutor, IZ. Então, logo, o I2 vai ser menor ou igual a 1,45 vezes 41, que é 59,45, que é a corrente I2. Agora, nós vamos fazer uma atividade aqui. Vai cair a aula. Eu vou fechar essa sala agora, tá? Viu, ô Ingrid, Lohane, eu vou fechar essa sala, tá? Eu vou voltar no... Ok. Ok? Tá bom.